Seguimos agora com o tema Modelos de referenciação na oftalmologia. Chamo por isso a palco Angelina Meireles. Ora então, muito bom dia a todos. Eu estou incumbida, de facto, desta tarefa. Foram então criados, como o Sérgio já referiu anteriormente, alguns grupos de trabalho e o grupo de trabalho 2, que teve uma subdivisão em três áreas, três patologias importantes, que são a referenciação de doentes, a urgência, como modelo urgência, depois a referenciação de informação, a retiropatia da prematuridade e a referenciação de doentes profissionais, vitrectomia, que será aquela com que eu vou, enfim, debruçar um pouquinho mais, mas passar a... os resultados, de facto, deste trabalho, destas três áreas. E para começar, agora vamos lá ver se eu acerto aqui no... Acho que é aqui. Portanto, as redes de referenciação, toda a gente tem a ideia, de facto, tem um papel fundamental como sistema integrado que promove a satisfação das necessidades em saúde, tanto no diagnóstico, terapêutica, formação, investigação e colaboração interdisciplinar, contribuindo assim para a garantia da qualidade dos cuidados prestados e devem, de facto, assentar em princípios de racionalidade, complementaridade, apoio técnico e eficiência. O modelo atual é um modelo que existe, portanto, na oftalmologia, que é datada de 2006 e foi revista em 2016, baseado na densidade populacional da atração direta dos seus doentes e da atração indireta dessa dita população e com progressiva complexidade do tipo de intervenções. Assim foram criados, portanto, a rede de referenciação hospitalar foi dividida em três grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, em que está definida nesta rede quais são de facto as suas áreas e quais serão, digamos, o tipo de cuidados que deve ser prestado, com progressiva complexidade. No entanto, e portanto não só em termos, digamos, de atividade diária assistencial, como também na questão da urgência. Eu, ao fazer esta revisão, verifiquei que, de facto, estas redes de referenciação, tanto no norte como no centro, como no sul, não obedecem, de facto, àquilo que está determinado nessa dita rede, nomeadamente no tipo de cuidados que presta. Portanto, há uma certa... Muitos hospitais, por exemplo, ou alguns do grupo 1, têm atividade da qual não está na diferenciação, devem ser prestadas, portanto, a maioria deles até prestam cuidados que seriam só da exclusiva responsabilidade dos hospitais do grupo 2. Portanto, existe de facto uma certa... não é confusão, mas realmente não está implementada no terreno. Basicamente é isto que acontece. Relativamente, isto talvez porque de facto o mundo muda, a evolução deve ser feita e, portanto, esta tecnologia que vai aparecendo, as necessidades de todos os pacientes da nossa população, de facto, vai mudando e é diferente, digamos, da área residencial. O Sérgio já falou disto aqui muito bem. Essa mudança tem a ver, de facto, não só em quantidade da necessidade dos cuidados, tanto em quantidade como em qualidade. Tem alguns condicionalismos, todos eles, realmente, muitos deles relacionados com escassez de recursos humanos e financeiros, de que todos aqui já foi falado, e que realmente, e essa mudança, essa evolução desta rede de referenciação deve ser centrada no paciente e não ser centrada nos hospitais que já estão implementados e tendo sempre por base, de facto, o acesso e a equidade e a proximidade desses cuidados aos nossos doentes. Eles referenciam isto e, portanto, eu vou passar isto aqui um bocadinho à frente. Portanto, qual será então o deveria ser ou deverá ser, e foi sobre isto que realmente os grupos de trabalho estiveram a falar, ou, portanto, a tentar chegar a algum consenso relativamente a esse tipo de modelos. De facto, uma deles será a referenciação da informação, a referenciação de profissionais e, inclusivamente, a partilha, então, dos equipamentos. Relativamente ao serviço de urgência, nós sabemos que é um grande problema, já foi aqui também referido ontem, muitas vezes. Eu fui ver realmente o que é que se passa aqui na Zona Norte e a maioria dos hospitais, houve aqui até uma certa alteração, porque no documento diz que, por exemplo, estes três hospitais que fazem, vários deles, centros hospitalares, que no documento diz que eles que devem prestar assistência das 9 às 14, mas parece que é das 8, portanto isto aqui nem sei muito bem qual é realmente a realidade. Só existe aqui na Zona Norte, todos sabemos que a urgência metropolitana
são só 2 hospitais que a têm, que é, digamos, partilhado entre o São João e o Santo António. Aos fins de semana, muitos também só estes 2 hospitais e Vila Nova de Gaia é que têm, digamos, urgência diurna os 7 dias da semana, os outros é só durante os dias úteis. E então isto está, digamos, em grande alteração e não vou referir muito sobre este aspecto. Passando então ao grupo de trabalho, qual foi o trabalho que eles fizeram relativamente à referenciação da informação. E a patologia que eles se implementaram, portanto, que se debruçaram, teve a ver com o rastreio e o tratamento da retinopatia da prematuridade. Atualmente existem também estes níveis, o nível 3 em que todos fazem, digamos, veem todos os prematuros, o nível 2A, 2B e o nível 1, também que não vou aqui, portanto, está aqui referenciado, quais são os tipos de prematuros que devem ser triados pelos diversos hospitais. Existem, de facto, a nível nacional, 30 unidades de neonatologia, nascem 900 e tal prematuros, dos quais implicam 2.796 observações, o que significa que, em média, cada prematuro tem 3 observações. 5 em 100 necessitam de tratamento, cerca de 50 prematuros por ano necessitam, de facto, de tratamento. Quais são os desafios para esta patologia? São, de facto, a ausência de oftalmologistas com experiência em ROP, os custos elevados associados ao risco de não detecção desta doença e, portanto, o risco de cegueira, de uma idade muito precoce, os riscos que estes doentes ou que estes prematuros têm, portanto, têm que ser referenciados, portanto, muitas vezes que têm, digamos, potencialmente instáveis, que necessitam, de facto, de ser monitorizados durante esse transporte, e o impacto ambiental também que isto acarreta. Nós sabemos, portanto, que a deslocação destes recém-nascidos já foi, digamos, os resultados deste grupo de trabalho, do qual eu não fazia parte, portanto estou aqui só a prestar, enfim, a informação que eles nos deram. 7 recém-nascidos que são externos para aquelas 2 unidades que prestam, de facto, a referência, os cuidados a todos os prematuros, implicou, de facto, cerca de 42 deslocações, dos quais 11% destes recém-nascidos necessitaram de tratamento, o que correspondeu a 2 deslocações. Há, digamos, um potencial de se evitar 40 deslocações por ano, um custo médio estimado desta deslocação é de 168 euros e a potencial de poupança por ano são de 6.700 euros. Isto foi uma estimativa, segundo eles, conservadora, porque não incluiu o impacto ambiental nem o custo de oportunidade associado à libertação das camas nos hospitais de nível 3, e também os recursos que estão associados ao transporte destes doentes. Assim, a grande, digamos, vantagem e a proposta que saiu deste grupo, que foi implementado a partir do Oftalgest do ano passado, é que a unidade móvel, que segundo a proposta de rastreio da saúde visual infantil, em cada ADSE, em cada ARS, será um veículo, equipamento e um enfermeiro. A proposta do Oftalgest é que esse equipamento seja um equipamento portátil, partilhado pelas várias instituições e será feito, ou deveria ser feito, pelos enfermeiros da própria instituição e não um enfermeiro que vai ser deslocado de outras instituições. Daqui que, portanto, a grande vantagem também disto seria não tal libertação dos profissionais médicos que estariam, digamos, cujo valor hora é muito diferente, ou não será muito diferente, mas algo diferente de outros profissionais de outras áreas, como, por exemplo, os ditos enfermeiros. E, portanto, esta será a proposta relativamente à ROP. Passando agora para aquela que me diz mais respeito, a referenciação de doentes e de profissionais. Qual foi o racional? Estes doentes, portanto, relativamente à questão daquelas patologias, que é aquela que eu, digamos, estou mais vocacionada, que é a área da vitrectomia, nomeadamente a patologia retiniana, com doenças que têm, digamos, indicação de cirurgia urgente. Surgiu esta ideia há muitos anos atrás, quando eu fiz o meu internato, ou melhor, a minha subespecialização na área da vitrectomia, e de facto há patologias que necessitam, se não forem operadas em tempo e horas, vão ter consequências graves, de facto, na sua função visual. E essas patologias são, nomeadamente, o descolamento de retina, com a mácula ainda colada, ou então, mais recentemente, a patologia que a mácula foi descolada há relativamente pouco tempo, diria isto há poucos dias, as endoftalmites, quer elas sejam endoftalmites pós-cirurgia, mais frequentemente a catarata,
e agora também com as injeções intravítreas, as complicações de cirurgia de catarata, que isso é mais frequente, ou de qualquer outra cirurgia intraocular, os traumas oculares em que atingem o segmento posterior e aquelas outras causas de hemóbitos que nós não sabemos qual é a causa indeterminada, que também podem ter algum impacto se não forem operadas naquela janela de oportunidade. Então, sabemos também que há uma ausência na maioria dos hospitais que não têm possibilidade de operar estes doentes, e era o que acontecia no Hospital do Trabalho, né, que é o Santo António desde há muitos anos. A ausência de resposta em tempo útil nessas unidades, fundamentalmente relacionada com a complexidade cirúrgica. Os hospitais têm realmente grandes áreas de referenciação, muitos casos em lista de espera para solucionar, as consultas estavam congestionadas, más condições de trabalho, que elas sejam económicas, portanto, porque não há de cá dinheiro para recrutar os profissionais, ou então para lhes pagar trabalho adicional, e isto acarreta, de facto, uma prestação inadequada dos cuidados e insatisfação dos profissionais. Daí que eu, então, na altura, no ano de 2005, pensei, de facto, em implementar um programa que nós chamamos Via Verde de Vitrectomia. E o programa assentava, digamos, nestes pressupostos. A consulta diária para agendamento, segundo aquilo que era a norma vigente no serviço, uma consulta aberta que não necessitaria, digamos, para todos os doentes que vêm que recorriam ao serviço de urgência, consulta aberta para os doentes das outras secções, que realmente tinham doentes que precisavam, de facto, de serem observados por vitrectomia, e criei a consulta de traumatologia ocular. Relativamente à cirurgia, propus então que se mantivessem os produtos que nós já tínhamos para a cirurgia normal programada e a criação do tal programa de urgência diferida para abarcar estas patologias que eu já falei há pouquinho. Claro que também tinha pressupostos do ponto de vista de instituição no hospital, portanto, disponibilidade dos elementos da secção, fora do horário normal de trabalho, a constituição da restante equipe cirúrgica, que envolvia o serviço de anestesia, de enfermagem e os auxiliares, a disponibilidade diária de uma sala de bloco operatório e a remuneração extra para estes atos praticados e o pós-operatório destes doentes integrados na consulta normal. Isto foi implementado, demorou um ano a ser, digamos, negociado com os vários players. Isto é só dar um exemplo de como nós na altura éramos 3 cirurgiões e mais um que estava ainda em formação e, portanto, a equipa era constituída de facto, e ainda é, por anestesista, o ajudante, o enfermeiro circulante de anestesia e um auxiliar. Começamos então neste ano, fundamentalmente, portanto, a referenciação dos doentes, principalmente da região, de toda a região norte. Nessa altura ainda também fomos referenciados alguns doentes da área das ilhas do arquipélago da Madeira, que rapidamente conseguiu, de facto, tornar-se independente e ter lá o seu vitrectomista. E então, posteriormente, passamos a ter, ainda agora temos, o caso dos Açores. Os primeiros resultados são estes, portanto, em termos, digamos, de progressão da cirurgia e de consultas, 2006 não vale a pena estar aqui a referir, mas como vê, portanto, isto foi progressivamente aumentando os números de cirurgias, tanto em adicional como em cirurgia programada. O que é que acontece? Claro que passaram-se muitos anos, desde 2006 até agora, muitas coisas evoluiu, tivemos a pandemia pelo meio, e o projeto hoje está mais ou menos semelhante. O número de blocos base adicionais neste momento é 3, digamos, mantivemos 3 períodos semanais em programada e 3 períodos em adicional. Os cirurgiões são 3 mais, portanto 5 mais 1 ainda em formação, existe a consulta e praticamente quase 100% da patologia neste momento é feita em regime de ambulatório. São estes também os resultados, portanto, em termos num pool de 1080 vitrectomias por ano, 513 são feitos em regime adicional, então, pronto, em que realmente a maioria deles são os descolamento de retina, os traumas, os hemóbitos de causa desconhecida e as complicações da cirurgia de faco. Aqui, para só terem ideia, vamos particularizar um pouquinho aqui a questão dos Açores, que nós recebemos, portanto, do pool de doentes que recebemos por ano, de todas as ilhas, não só de São Miguel, são 163, dos quais 60 são de facto doentes com a tal indicação de cirurgia urgente. O tempo médio em que o doente chega ao hospital ou à urgência ou à consulta é até ter, digamos, a sua cirurgia é de cerca de 1,6 dias. Claro que no caso dos Açores é particular porque temos a questão do voo, mas eles quando chegam já vêm no dia, quando nos são contactados,
normalmente chegam no dia em que vão ser operadas, ou quando muito na véspera, portanto no dia seguinte apresentam-se no hospital e depois são operados nesse mesmo dia. O que é que isto acarreta? Não temos lista de espera, os melhores resultados visuais, muito menos doentes cegos, menor incapacidade, menor impacto social e económico. Posteriormente, então, mais uma vez, por iniciativa do Sérgio, existiu, portanto, desafiou-nos a mim, portanto, e ao serviço, e com a autorização, e depois todas as autorizações, e com a complacência ou cumplicidade do meu diretor, nós então temos um protocolo com a ULSAM. Desde outubro de 2020, passei a vir aqui a Viana, inicialmente quinzenalmente e agora já posteriormente semanalmente, para realmente começarmos também a implementar a tal questão da proximidade, a cirurgia vitreoretiniana em Viana. Claro que houve aqui interrupções com o Covid, mas temos, portanto, um total de 173 vitrectomias que foram feitas desde esta iniciativa. Isto é só, portanto, já vos falei sobre isto. O número de doentes operados, apesar de tudo, temos algumas patologias que entram nesta categoria das tais de urgência, porque uma vez por semana muitos desses doentes é só, se for durante a semana, continuam a ser referenciados, mas havendo oportunidade, nós conseguimos meter os doentes no período cirúrgico em que eu estou cá. Só que, pronto, como veem, isto foi aumentando progressivamente, o número principalmente desde que passou, em vez de ser quinzenal, passou a ser semanal. E, para além disso, tinha outra questão, portanto, o objetivo não é só, por início, daí eu também abarquei, digamos, este projeto com esta outra componente, que é para além de resolver os problemas do doentes, também dar formação para ficar progressivamente mais autónomo um colega do quadro do hospital. E como veem só, por exemplo, ao longo destes anos, inicialmente na maioria das cirurgias, como cirurgião principal, era eu que as fazia, mas progressivamente eu praticamente agora sou quase sempre só ajudante e o Carlos Menezes, que é o médico que está a ser formado progressivamente de uma autonomia e começa realmente a ser ele o responsável, o cirurgião principal da maioria dos doentes operados. E, portanto, queria dizer que realmente este programa consegue, digamos, é importante, porque realmente a deslocação do profissional permite que haja realmente a possibilidade de formar um profissional local, permite contribuir para a formação das equipas nos centros menos diferenciados, libertar a capacidade dos centros mais diferenciados e evitar as deslocações dos doentes, não só para a cirurgia, como as múltiplas consultas pós-operatórias que às vezes estes doentes necessitam, e é o programa que está realmente a ser implementado, os resultados aqui na ULSAM. Qual é o impacto económico disto? É realmente as deslocações evitadas, com base nestes dados, foram de 77 cirurgias, 308 deslocações evitadas dos doentes entre Viana do Castelo e o Porto. O custo médio desta deslocação feito as contas, 54 euros, custo médio de oportunidade 268, a redução dos custos dos doentes estimada é de 21.104 euros. Isto é realmente também uma estimativa conservadora e não inclui nem os custos de oportunidade associados aos potenciais cuidadores que normalmente necessitam de acompanhar estes doentes. E era isto. Muito obrigada. Muito obrigada. Abrimos agora espaço para questões por parte da plateia. Sintam-se à vontade. Muito bom dia. Eu tenho de fazer uma correção, agradecer a Angelina pela simpatia, mas Braga faz urgência todos os dias e faz até às 24 horas. Apesar de na rede de referenciação estar escrito que Braga deve fazer urgência das 8 às 20, nós fazemos todos os dias, 365 dias por ano, das 8 às 24. E depois queria perguntar uma coisa. Quando vens a Viana, é em horário do Santo António ou é uma remuneração esta? Porque não é propriamente uma referenciação se não vies em horário do hospital, digo eu. Eu tenho, é mesmo assim, a autorização, portanto, eu sou emprestada do Santo António, em horário do hospital, para vir a Viana implementar o projeto. Tenho depois, quando passei a vir semanalmente é só à tarde,
portanto, da segunda semana, que eu só vinha de 15 em 15 dias, desculpa. E então, como não era suficiente, tenho esse horário extra à tarde, portanto já é fora desse empréstimo, desse protocolo com Viana, é em horário extra que não tem a ver com o horário hospitalar. Portanto, eu tenho à segunda-feira autorização, em vez de estar a trabalhar no Santo António, venho trabalhar para Viana. Portanto, então, basicamente é isso. mais Mas uma vez, à tarde, tenho, dessa outra semana não. agradecemos, em Braga agradecemos esse projeto que nos alivia bastante, porque nós temos uma pressão muito grande para a vitrectomia e os doentes de Viana normalmente são referenciados para a vitrectomia para Braga e, portanto, foram menos de 170 doentes que recebemos e, portanto, muito nos alivia, até porque muitas vezes também de Braga temos de conversar com o Santo António para ver se tem vagas ou não para conseguir operar estes doentes em tempo útil. A vantagem é mesmo essa, digamos assim, nós temos facilidade, claro que isto já esteve, eu tenho que partilhar isto, e pronto, e o Pedro também, que está aqui, também partilha um pouco desta minha. Eu acho que o programa funcionou mais fácil no início, quando nós tínhamos de facto todos os dias à tarde disponibilidade para fazer cirurgia. Neste momento estamos um pouquinho com a transformação, pronto, tudo isto e não temos as tardes todas. Nós antes tínhamos as tardes todas com possibilidade de fazer cirurgia. Neste momento temos só 3 tardes extra, portanto as tais extra, que nos resolve o problema, de facto, e relativamente bem, digo eu, mas não é tão fácil, por um lado, como era há 10 anos atrás. Pronto, posso dizer isto, não é? Há 10 anos atrás era mais fácil, porque realmente nós todos os dias tínhamos uma equipa que estava sempre disponível para poder entrar e às vezes havia dias que não havia cirurgia, não havia doentes, pronto, ok, vamos todos para casa e não estamos a trabalhar. Neste momento temos um pequenino constrangimento que os doentes não são operados todos, digamos, no dia seguinte, mas às vezes demora 48 horas, portanto, mesmo assim, sempre dentro da janela terapêutica de realmente, para não haver, digamos, enfim, não perder a oportunidade de continuar após a cirurgia de ficar bem, principalmente os descolamentos de retina e as endoftalmites, mas pronto, de facto conseguimos, enfim. E sem querer monopolizar as questões, uma última questão, como é que convence a equipa a fazer esses períodos adicionais? Porque em Braga eu não consigo convencer os vitrectomistas a fazerem adicional de vitrectomia, porque devido às tabelas CISI que existem, sendo a vitrectomia remunerada como uma catarata e menos do que um chalásio, os vitrectomistas por isso simplesmente recusam-se a fazer CIGIC. À custa do... Bom, isto também dava pano para mangas, não é? A questão é que realmente o projeto, quando define, e acho que talvez é isso, as pessoas na altura que foi e continua a ser, acho eu que não há mais sítio nenhum no país onde isto aconteça, as pessoas ficaram todas muito entusiasmadas com a questão. Não só os enfermeiros, portanto os médicos, principalmente os médicos, porque quem está aqui, que sabe que está nesta área, era uma dor de cabeça todos os dias. Chega ao doente 2, 3, pronto, quem está nos grandes hospitais, principalmente, 2, 3 descolamentos e agora está tudo cheio, quando é que o estudante vai ser operado? Tenho que adiar doentes. Já andava-se todos os dias a adiar doentes. Portanto, isto dos profissionais, a questão da satisfação dos profissionais. Estavam todos descontentes com isto e principalmente eu, na altura éramos menos, agora somos mais, felizmente. E isso, pelo menos, deu-nos a segurança, pelo menos a paz, chamemos-lhe assim, e parte de que realmente os doentes podiam chegar, os doentes das extrações de silicone deixaram de ter que ser adiados e, portanto, que eram aqueles sempre, uma extração de silicone, pronto, é adiado, não há problema nenhum, mas isto era de facto um stress diário. Implementamos, de facto, foi difícil, demorou 1 ano a conseguir convencer o resto das equipas, principalmente os enfermeiros, foram os mais difíceis de convencer, entre aspas. Os anestesistas facilmente abarcaram o programa. Os enfermeiros foi mais difícil, os auxiliares, pronto, não tiveram muita voz na matéria, digo assim, pelo menos foi mesmo isto que aconteceu. E na altura, a parte financeira não era muito má, chamemos-lhe assim. Foi sempre má, mas não era muito má. Com as alterações que foram sofrendo ao longo do dia, daí que agora nós temos menos dias, pronto, a remuneração passou a ser conforme lhes apeteceu, sem nos dar sequer conhecimento, porque isto foi um programa que não era um programa de SIGIC, nunca foi assim implementado. É, de facto, um programa de urgência diferida, inclusive, eu posso aqui partilhar isto, é uma coisa que me agrada, mesmo quando há greve dos enfermeiros, etc., o único programa que continua a funcionar, se existirem doentes, é a vitrectomia. Portanto, nenhum enfermeiro faz greve nos dias de greve ao programa da vitrectomia.
E financeiramente não é nada satisfatório, sem dúvida nenhuma, mas as pessoas conseguem realmente continuar, enfim, porque realmente veem a mais-valia e nós tratamos doentes, não é? Portanto, e como tratamos doentes, muitas vezes deixamos um bocadinho essa parte financeira para segundo plano. Não é o ideal, nem nada que se pareça, mas a satisfação e os resultados que temos tido com isto, acho que compensa um pouco esse constrangimento ou essa insatisfação do ponto de vista do remuneratório. Muito obrigada. E devido ao avançar da hora, temos apenas espaço para mais uma pergunta. Peço a compreensão da plateia. Nós podemos pôr muitas perguntas, mas temos que salientar aqui a beleza destes dois projetos e do empenho das pessoas. Portanto, nós percebemos que há a resposta da parte dos oftalmologistas aos problemas essenciais dos doentes, o que é prioritário. Vimos dois exemplos aqui. Estava Barcelos a dizer que se calhar tem dificuldade em comprar um ACT, mas se calhar aquele exemplo concreto não é até o ideal para Barcelos, que não tem tantos vizinhos e tanta distribuição geográfica. Mas é um exemplo fantástico. Percebemos que temos um centro hospitalar num distrito e que não deve estar concentrado num único ponto. Não se aplica exatamente a outras estruturas, mas há outros distritos em que vivem realidades semelhantes. No caso das prioridades clínicas, que vimos agora, os descomentos de retina, têm que ser prioridades para os oftalmologistas e para os serviços. Portanto, nós, se não tivermos outra solução, teríamos que adiar constantemente doentes. Isso não é solução ideal, nem dá satisfação, nem equilíbrio nos serviços. Portanto, a doutora Angelina conseguiu propor e defender sempre, apesar de dificuldades ao longo do caminho, um modelo em que, sobretudo, os doentes no fim ficavam melhores e, a partir daí, a satisfação vinha por outros lados. Mas temos sempre lutado com as injustiças do sistema remuneratório. E temos feito tudo para conseguir reverter e com muitas dificuldades. Na verdade, o GDH de uma vitrectomia hoje é desadequado. Portanto, nós temos, por exemplo, na tabela da ADSE, como vimos há bocado, desadequações porque não foram ouvidos os peritos adequados. E, portanto, um doente com astigmatismo de 3 dioptrias, se for no público, vemos que em Porto Alegre tem 50% por uma lente que é interessante e que dá um ótimo resultado para o doente de graça, 50% de probabilidade, e depois tem a ADSE, um sistema complementar que o prejudica por ele recorrer a um sistema que tem que pagar ainda um extra sobre a ADSE. No GDH cirúrgico, temos um GDDA de retina que desrespeita totalmente a prioridade da duração da intervenção e, mais uma vez, temos que os peritos não são escutados. Portanto, a alteração base que deu uma machadada na remuneração que não era má foi a revisão no tabela GDH, onde o GDH de vitrectomia passou a valer menos que uma pequena intervenção de minutos sobre uma lesãozinha da pálpebra. E isto decorre de uma não ligação de quem decidiu essas tabelas sobre de quem percebe do assunto. E causa-nos dificuldade porque depois sai uma lei em que tem uma determinada tabela, tem um determinado valor e agora a administração diz sempre que aquilo está no Diário da República, é imutável, sobre aquilo não podem mudar, nós temos que ser criativos e é difícil, portanto temos que dar os parabéns à resiliência, mas também temos que procurar a justiça nas remunerações. Eu acho que é de sublinhar as duas partes. Obrigada a todos.